Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Bem, se você não sabe, eu quero dizer que eu te amo do fundo do meu coração. Amo vocês de paixão, amo essa igreja. Aliás, é a igreja mais bonita, é a igreja mais carinhosa. Verdadeiramente nós temos nos alegrado com a igreja, com todos os nossos irmãos. Cada dia vivemos uma experiência diferente, nova, e isso tem contribuído para o nosso crescimento, tem contribuído para com que a igreja possa verdadeiramente viver a palavra de Deus na sua totalidade. Diga-se de passagem, as pressões que a gente sofre, as coisas que a gente passa, quanta coisa a gente precisa aguentar para se manter fiel à palavra de Deus. E nessa manhã eu quero falar de algo muito especial para a tua vida. Eu quero pedir a você que você seja uma pessoa ensinável. As pessoas precisam dar a mão à palmatória, como diz o meu pai. As pessoas precisam abrir o seu coração para aprender de fato com alguém. Ora, em tempos de crise, em tempos de grandes turbulência, em tempos de caos, as pessoas não querem aprender, não querem se conscientizar. São pessoas que não querem simplesmente abaixar a sua cabeça. Ei, quando você abaixa a cabeça, você está mostrando que você é alguém ensinável. E eu quero ler um texto da palavra de Deus, para que eu e você possamos aprender nessa manhã aos pés da cruz. Quero levar você a uma dimensão maior de tudo isso que está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, no mundo. Aqui em Campo Grande, em nossas casas, tudo está muito difícil, irmãos. E infelizmente algumas pessoas não estão aprendendo diante desse caos. Como pode isso? Onde estão as pessoas ensináveis que leem a palavra e não internalizam de fato que precisam obedecer, que precisam se inclinar, que precisam baixar um pouco a guarda? Ei, baixe um pouco a sua guarda. Deseje isso para você nesses dias difíceis. Amém? Olha só, Atos capítulo 4. Olha o ensino de hoje. Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ei, nós estamos falando de necessidade. Nós estamos falando do relacionamento com pessoas, entre pessoas. Querido, nós estamos vivendo dias difíceis que nós somos responsáveis para não propagarmos esse vírus. Há uma necessidade geral, há uma necessidade tão clara e evidente. Olhem os números, olhem as mortes. E nós precisamos entender que quando nós lemos essa palavra, ela não se trata com relação a só dinheiro, bens. Há uma necessidade naquela época e nessa época da gente entender que alguém está precisando de alguma coisa mais significativa além do dinheiro.
O dinheiro supre algumas questões, mas nem tudo. Querido, cada um entendia a necessidade do outro e procurava então abraçar essa pessoa. Por que nós, cristãos, não estamos aprendendo com isso? Estamos retendo aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor tem nos dado tantas coisas para que as pessoas possam ser abençoadas, simplesmente abençoadas, com uma palavra profética, com uma oração, com uma atitude. Nós estamos vendo algumas pessoas se solidarizando com o próximo, né? Se solidarizando com o próximo, e outras não estão se solidarizando. E a gente precisa entender, irmãos, que todos nós estamos tendo grandes necessidades e precisamos entender isso nessa manhã, que você faz a diferença, que você é uma pessoa a qual o Senhor escolheu, porque há coisas em você que pertencem à igreja. As pessoas, diante de determinadas situações, elas acabam fugindo do propósito que o Senhor a chamou. Elas acabam fazendo suas escolhas, e olha que as escolhas têm sido assim, umas escolhas tão individuais. Irmãos, vamos olhar para as necessidades dos nossos irmãos. Vamos, de alguma forma, se solidarizar. Vamos, de alguma forma, trazer, um pouco de paz, um pouco de óleo, um pouco de cura para as pessoas. Esse momento é um momento que a gente tem que, viver como se o nosso Senhor Jesus voltasse agora. Ele está à porta. E nós que temos essa consciência, temos que viver de forma assim lúcida. Eu preciso repartir, eu preciso saber a necessidade do meu irmão e de alguma forma atender a necessidade dele. Para isso o Senhor chamou você, para pregar a palavra, para servir ao Senhor com a sua boca, com o seu dom. O Senhor chamou você para servir a igreja e não fazer da igreja um reduto seu. Nós precisamos nos conscientizar diante das pessoas, diante das circunstâncias. É hora de nós pedirmos perdão. Ora, você leu na palavra, há pessoas que estão esperando que você se levante para pedir perdão. Pegue o seu telefone agora, ligue para alguém e peça perdão. Há pessoas que estão, pararam de falar com seus filhos, pararam de falar com seus irmãos há 10 anos, há 15. Ei, ele tem uma necessidade, você precisa suprir essa demanda. Algumas vezes nós sabemos, as coisas foram descortinadas para nós, outras nós não sabemos. Não estou me referindo às que nós não sabemos, mas há situações que nós conhecemos e que de fato precisa ter assim uma postura, um posicionamento nosso. Eu preciso ter uma postura, você precisa ter uma postura diante dessa reviravolta que nós estamos sofrendo. Não é hora de nós auferirmos lucro, não é hora de nós cobiçarmos, não é um momento, é um momento de introspecção. Algumas coisas precisam ser mudadas dentro de você. Sua maneira de ver o mundo, de ver a igreja, eu tenho certeza que está mudando. Eu tenho certeza que algumas coisas não serão mais as mesmas, inclusive nossos cumprimentos. Os nossos cumprimentos, o cumprimentar uma pessoa, ele vai mudar completamente. Nossa higiene vai mudar completamente. E eu quero pedir a você, torne-se alguém ensinável.
deixe que a palavra de Deus, o Espírito Santo, ensine você novamente a questão do pecado, a questão do adultério, a questão da fornicação, a questão de se doar mais, doar o que você tem, doar, sabe, a sua vida. Você foi chamado para pregar a palavra, então pregue a palavra. Você foi chamado para curar as pessoas, então cure. É hora de você ser alguém ensinável. Uma pessoa que é ensinável, ela vai muito longe. Uma pessoa que aprende com os seus erros, ela vai muito longe. Então eu quero orar por você, para que você tenha paz diante de todas essas coisas e que você volte ao princípio da palavra de Deus. Um princípio que somente as pessoas que querem aprender, retomar, colocam em prática. E eu rogo a você aqui aos pés da cruz, para que a gente possa orar, para que a gente possa nos comprometer em meio a uma necessidade, ajudar alguém. Senhor Jesus, toma os teus filhos nas tuas mãos, toma a igreja, todo o mundo que está à nossa volta. Senhor Jesus, traz cura sobre aqueles que estão enfermos. Diante de tanta calamidade, diante de tantas coisas horríveis que temos presenciado nas mídias, nós estamos, ó Deus, te pedimos, ó Deus, que as pessoas voltem ao princípio da fé, ao princípio do amor, ao princípio da graça, ao princípio da solidariedade, o princípio de ajudar um ao outro. Pai, esta é a nossa oração. E que o medo não tome conta das pessoas quando se dispuserem a ajudar, quando se dispuserem a simplesmente abraçar alguém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, toma o Brasil nas tuas mãos. Toma, Pai, cada governante nas tuas mãos. Toma a nossa nação em tuas mãos, Pai, para que verdadeiramente temam ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós diante desta pandemia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos com as nossas portas fechadas, estamos fazendo esses vídeos, culto online, nos adequando a este momento que já já vai passar. Enquanto isso, eu quero deixar registrado o meu convite para você, Igreja Semeando Vidas, Estrada do Cabo Sul 2043. Nós ficamos bem próximo aqui ao Preso Nick, tá bom? Em direção ao Rio da Prata de Campo Grande. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde neste dia, em nome do nosso Senhor Jesus.